Olá, eu sou Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o João Vitor Carminati. Ele é cofundador e CEO da Stack, uma startup que atua na área de fusões e aquisições. Tudo bem, João Vitor? Obrigado pela gentileza. Boa tarde, Lucas. Prazer em conhecê-lo. Vamos lá. João, a Stack é apresentada informalmente como um Tinder das fusões e aquisições, em referência ao aplicativo de paquera. Para a gente abrir essa conversa, eu gostaria que você explicasse isso e contasse mais sobre a atuação da empresa. Bacana. Vamos lá. A Stark é uma plataforma de fusões e aquisições. A gente conecta pequenas e médias empresas com investidores e compradores, né? A gente nasceu aí com uma boutique de M&A tradicional, uma empresa de consultoria atuando aí em fusões e aquisições, e a gente viu na tecnologia uma oportunidade de diferencial competitivo, muito impulsionado vendo o surgimento das fintechs e como outros segmentos do mercado financeiro eles vinham se transformando. A gente pegou um pouco desse DNA de tecnologia, de romper um pouco com o status quo e propor uma solução mais inovadora, mais rápido, mais ágil, mais transparente, para pequenas e médias empresas se conectarem com investidores e compradores. No nosso processo, né, o que a gente percebeu é que as consultorias tradicionais, muitas vezes, elas demoravam em 60, 90, 120 dias num trabalho de preparação, então fazendo modelagem financeira, fazendo apresentações institucionais, para depois desse período começar a fazer contato com os investidores. A gente inverteu um pouco essa lógica, tá? Então, com um pouco de tecnologia, a gente criamos um Big Data com as principais teses de investimento dos investidores de pequenas e médias empresas. O empresário, ele se cadastra, preenche informações básicas sobre a empresa e ele consegue saber aí, hoje, em menos de uma semana, qual é o número de potenciais investidores e quem são esses investidores interessados na empresa. E o próximo passo é fazer contato, é fazer o que a gente chama de match, né? Então, o investidor ele recebe informações preliminares da empresa em caráter confidencial e ele deseja, ele sinaliza se ele quer evoluir, aprofundar as análises ou se por algum motivo aquela empresa não faz sentido para a tese de investimentos dele. Para a gente entender um pouco mais sobre o escopo de vocês, a área especificamente que vocês atuam, a gente vê algumas boutiques que atuam com empresas familiares e tudo mais, até em questão de sucessão e afins. E também temos bancos de investimentos tradicionais que lidam com grandes negócios. Vocês têm um limite tanto para mais quanto para menos? Como que é isso? Legal. Vamos lá. A gente divide o nosso segmento basicamente em corporate, então a gente está falando lá de deals cujo faturamento das empresas estão em torno de 600, 700, acima de 800 milhões ano, e de fato acaba sendo o foco dos bancos de investimento. Numa cadeia, um layer abaixo, né, a gente tem deals aí de 200 até 500, 600 milhões de reais, que é o que a gente chama de upper middle market, que acaba sendo o foco das boutiques de M&A mais tradicionais ou das consultorias de banco de investimento. E o nosso foco é o que a gente chama de lower middle, né, o lower middle market. Então, são oportunidades aí da economia real de empresas que faturam de 20 a 200 milhões ano. E para a tecnologia, por conta de obedecer uma outra métrica de valuation e de dinâmica de negócio, a gente começa um pouquinho mais abaixo. Então, a partir de 12 milhões de faturamento ano para a empresa de tecnologia. Esse é o nosso nicho. Eu gostaria agora que você detalhasse um pouco mais sobre como ocorre o match. Se vocês indicam tanto para quem está querendo comprar uma empresa ou com quem quer fazer uma parceria, ou se essa pessoa ela fala, a gente olhou a lista, a gente está interessado nessa empresa, ou então quem é aquele que pode receber o investimento e falar, nós queremos ligação com essa. Para a gente entender melhor como que ocorre esse match, qual que é o papel de vocês nessa intermediação, nessa conexão dos negócios? Perfeito. Deixa eu explicar isso, explicando um pouquinho sobre os diferentes agentes da plataforma, né?
que basicamente são três. A gente tem empresários, então os empresários eles entram na nossa plataforma, entram lá no nosso site e são direcionados para a plataforma. Nisso eles têm um formulário de qualificação, um tour guiado, no qual a gente vai perguntando algumas informações da empresa dele, tá? A gente tem os investidores que cadastram as teses de investimento. Então, a gente está falando de private equities, venture capital, family offices, empresas que crescem por aquisição, né, que tem tese de crescimento inorgânico. E a gente tem também os BDAs, né, muito inspirado no modelo da XP, de agentes autônomos. O que a gente entendeu? Que o pequeno e médio empresário ele acaba confessando a vontade de venda dele para o advisor de confiança, para a pessoa de confiança dele. São advogados, contadores da empresa, hoje em dia é cada vez mais comum o próprio agente autônomo de investimento que administra os recursos da pessoa física do sócio, consultores regionais, especialmente fora do eixo Rio-São Paulo, essa figura é muito comum. A gente criou uma rede de originadores de negócios, BDAs, que também são um agente aí da plataforma e imputam informações, indicam clientes para a gente, né? E recebem aí um comissionamento por isso. Mas voltando para a lógica do match, então, no lado dos investidores, a gente tem hoje aí mais de 215 teses de investimentos cadastradas na plataforma. Então, o exemplo que eu dou, assim, uma coisa é você saber, poxa, a Redditor tem uma tese de compra no setor de saúde, setor de hospitais, ou, sei lá, a Croton compra universidades, ou o SoftBank investe em empresas de tecnologia. Essa informação é pública, né? Todo mundo tem acesso na mídia, etc. Outra coisa é a gente saber os detalhes das teses de investimento. Então, por exemplo, a partir de quantos alunos uma universidade passa a ser interessante para a Croton? Qual é o ticket médio dessa universidade? Que regiões eles estão dando preferência nesse momento? Como é que é o modelo de aquisições dele? Então, eles compram 100%, eles mantêm o sócio operador? Como é que isso funciona? Então, os investidores, eles imputam esse tipo de informação na nossa plataforma e isso vai para o nosso banco de dados, né? Do outro lado, a gente faz as perguntas para os empresários de modo que a gente consiga cruzar essas informações na nossa plataforma. Então, durante o processo de cadastro do empresário, a gente vai perguntar informações financeiras, KPIs operacionais e por aí vai, né? Então, o empresário, ao cadastrar essa oportunidade na nossa plataforma, a plataforma ela cruza, ela faz esse processo de matchmaking e aponta ali o número de pré-matches, né? Como a gente chama, que são combinações. Então, as características das teses, elas combinam com as características daquela oportunidade que ou o empresário está cadastrando ou o BDA está cadastrando. O próximo passo é a gente confirmar esse match, né? Então, nesse momento ocorre a nossa contratação, o empresário ele nos contrata e ele nos autoriza a entrar em contato com esses investidores que a plataforma apontou como uma combinação provável, né? Até então, a gente é 100% gratuito, tá? A plataforma ela gera um blind teaser, que é um termo usado no mercado, que ele contém ali informações básicas da empresa, mas sem revelar a identidade, sem nada que comprometa a identidade da empresa. E essas informações são disponibilizadas para os investidores. Os investidores recebem isso e falam, basicamente, tem um interesse em evoluir, tem interesse em aprofundar. E aí, isso configura o match para efeitos da nossa plataforma e, posteriormente, a gente presta um pacote de serviços para facilitar e otimizar essa relação da empresa com o investidor e tornar o deal possível, né? E desde quando a Stack foi criada, quantas transações já foram intermediadas? Quanto de dinheiro vocês já movimentaram? Legal. A gente coloca como ponto de virada para o modelo de plataforma maio de 2020. 1º de maio de 2020. A gente nasceu como uma boutique de M&A tradicional,
e no ano passado a gente mudou o nosso posicionamento e colocou no ar a plataforma. E de lá para cá foram 5 transações concluídas com sucesso, totalizando aí 130 milhões de reais. Eu queria trazer agora para a conversa a pandemia. No ano passado, mais especificamente em março, né, as empresas tiveram que praticamente se revolucionar da noite para o dia, né? A gente já falou muito de transformação digital, pessoal indo para o home office e tudo mais. E a gente viu que as empresas também passaram a expandir seus negócios. A gente está vendo alguns setores que têm uma consolidação e tudo mais. Já com quase um ano aí de pandemia, com todo esse cenário, o que já dá para tirar disso tudo? O que você pode contar para a gente dessa mudança no mercado de fusões e aquisições de lá para cá? Legal. Deixa eu dividir minha fala em alguns marcos temporais, então. No começo da pandemia, acho que talvez meados do ano passado, comecinho do ano, o que a gente viu foi o mercado ficou um pouco em choque, né? Então a gente viu os principais fundos de investimento voltando a sua atenção para as empresas do portfólio, né? Ajudando elas a transpassar, especialmente aquelas mais atingidas negativamente com os impactos do Covid. Então, naturalmente, a gente teve ali no primeiro e no segundo TRI uma redução no número total de deals de M&A no Brasil, né? Agora, essa curva ela se inverteu no segundo semestre. A gente teve uma série de deals acontecendo, com a volta, com as perspectivas um pouco mais claras de vacina e de retomada para a economia, o movimento voltou a se aquecer. Então, 2020 tinha sido o ano recorde aí em fusões e aquisições para o Brasil, e 2021, a depender dos relatórios, tem alguns relatórios que colocam até um número maior do que foi... perdão, estou confundindo, 2019 com 2020. Então, 2019 tinha sido recorde, e 2020 tem alguns relatórios que até colocam como o ano de maior número de fusões e aquisições. Mas, assim, ocorreu uma transformação social que na nossa leitura, e até mesmo na leitura de muitos investidores, ela já vinha em curso, que a gente chama de low touch economy, né? Então, uma economia talvez com menos contato físico, seja no como as pessoas elas consomem, como elas tomam decisões, como elas contratam serviços. Isso já era uma tendência, né? O que a gente viu foi uma aceleração dessa tendência, né? Então, tem muitos negócios que já estavam preparados e que acabaram sendo beneficiados com essa transformação social. E é claro que são essas empresas que vêm puxando aí o ritmo de fusões e aquisições, né? Despertando cada vez mais a atração de investidores. Para o processo como um todo, e eu acho que foi muito benéfico, porque muitas vezes a gente demorava muito tempo, tinham empresários um pouco mais avessos a reuniões, por exemplo, práticas de reunião com vídeo, ou ao longo do processo as fases de contratos. É comum dentro do mercado de M&A a gente ter vários checkpoints físicos, né? E isso naturalmente, com tecnologias acessórias e novas práticas, vem sendo substituído. A gente fechou uma transação recentemente cujo processo foi 100% digital, assim, end-to-end, da originação ao pitch com o investidor, a oferta, as rodadas de negociação, as etapas de due diligence, negociação de contratos e até mesmo assinatura de contratos. Então, acho que é uma tendência que veio para ficar. Então, dentro disso que você falou, falando um pouquinho agora sobre perspectivas para esse ano, né, para 2021, quais são os setores mais promissores? Você acha que ainda esses negócios vão ficar bem concentrados em empresas de tecnologia, as empresas focando em aquisições na área de tecnologia, ou já dá para vislumbrar alguns outros negócios com empresas, digamos, que atuam presencialmente? Legal.
Tem alguns setores, vamos colocar, da economia real que são bastante aquecidos, né? Setores que a gente chama que passam por momentos de consolidação. Então, o setor da saúde é um deles, né? Você tem aí operadoras de saúde, clínicas de diagnóstico por imagem, clínicas especializadas, hospitais cirúrgicos. Isso, o setor da saúde como um todo, ele é um setor que você tem a presença de grandes players atuando como consolidadores, sejam de capital aberto ou de capital fechado, e é um setor que, historicamente, ele é muito aquecido, e acho que isso deve continuar para esse ano. Destacaria também o setor de educação. A gente viu aí nos últimos anos um movimento muito forte de consolidação do ensino superior, né? Também nessa mesma onda de empresas de capital aberto crescendo por aquisição, mas isso vem se estendendo também agora para empresas de ensino básico, né? Colégios, centros educacionais e por aí vai. O setor de telecom barra infraestrutura, né, que a gente chama de os ISPs, Internet Service Providers, os provedores de internet, também é um setor que está muito aquecido. O pessoal fala que está acontecendo no Brasil hoje uma corrida da fibra, né, dos provedores de fibra ótica, então tem um movimento muito importante. Acho que logística é um setor também bastante aquecido, e da economia real são esses que eu destacaria. Eu espero que basicamente esses setores, eles representem aí cerca de 50% do total de transações em 2021, em linha com o que já veio sendo praticado nos últimos anos. E os outros 50% de uso de tecnologia, né? João Vitor, para a gente encerrar essa entrevista, então, eu queria falar um pouco mais sobre os rumos da Stark. Vocês anunciaram no início do ano um aporte liderado pela gestora Bossa Nova Investimentos. Você pode abrir esse valor, contar como esse recurso vai ser aplicado, o que vocês estão projetando aí internamente para 2021? Bacana. Eu não posso abrir o valor é confidencial, mas eu posso te falar um pouquinho dos nossos planos de expansão aí para 2021. Boa parte do capital ele vem para tecnologia e desenvolvimento de novos produtos. Então, tem bastante coisa legal saindo aí. A gente está em fases finais aí de um produto muito bacana para empresas menores e empresas de tecnologia. Um produto no qual o empreendedor ele vai conseguir ser mais autossuficiente no processo de M&A. Então, muito mais do que contratar alguém para fazer, a gente vai fornecer as ferramentas e ensiná-lo a fazer. Isso está saindo do forno. Parte do capital também ele vai naturalmente para marketing e vendas, e no nosso caso isso se dá bastante na nossa área de canais, né? A gente fomentar e criar outras alternativas inteligentes para a nossa rede de associados, os nossos BDAs estarem cada vez mais engajados e cada vez mais originando e colaborando com o nosso processo, cada vez mais a gente melhorando a nossa relação com eles e as ferramentas que a gente oferece para eles. Acho que são os dois grandes pilares aí. Talvez destacaria um terceiro, a nossa linha de negócios Stark Academy, que é uma linha educacional, onde a gente está levando aí bastante conteúdo, informação, educação, não só para os empresários, mas para todo mundo, para todo o ecossistema que deseja aprender um pouquinho mais sobre fusões e aquisições. João Vitor, muito obrigado, agradeço a gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço, Lucas, o convite, estou sempre à disposição, vamos em frente. Obrigado. Mano Repórter conversou com o João Vitor Carminati, cofundador e CEO da Stark. Obrigado pela atenção e até a próxima.